Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Lula pautou a mídia mundial e deixou a mídia brazuca de bunda na janela, absolutamente nua. É impressionante, é impressionante. Há pouco eu vi Então, várias pessoas no Twitter agora começaram a falar, bicho, o que está acontecendo? Né? Um deles, o Rafael Valim, né, que é advogado, estava lá dizendo, eu acho que eu não li a mesma entrevista, né? Acho que eu não li a mesma, o Reinaldo Azevedo também, o Juca Ferreira, várias pessoas, eu não li essa entrevista que a mídia está indignada. Ontem eu fui ler, quando tocaram no assunto, peguei em inglês, fiz aquela leitura dinâmica, né? Porque o texto nem é tão longo, a verdade seja dita. Li e falei, boa entrevista. Daqui a pouco o mundo caiu. Aí, por um link do Reinaldo Azevedo, aliás, eu vi que tinha entrevista em português. Falei, vou ler de novo. O Lula falou bobagem, não é possível. Não é possível. Todo mundo criticando. Só eu que não vi nada demais. Aí fui ler em português, aí eu sou mais ou menos letrado, e falei, olha só, tá igualzinha aquela que eu li em inglês. O Lula diz o seguinte, a culpa não é só do Putin. O Zelensky também está se comportando como um moleque, não disse desse jeito. Quer ficar aparecendo na televisão. E a OTAN foi provocar os caras. Provocou a Rússia ali na beira da estrada dela. Ao invés de o Biden pegar um avião e ir lá falar com Putin, como deveria fazer um grande líder da maior nação do planeta, do ponto de vista bélico-econômico, ele ficou atiçando. Qual que é o problema de o Lula ter dito isso? O Papa falou a mesma coisa. O Papa foi pior, né? O Papa falou que a origem da guerra foi... Aliás, está faltando um A aqui, redação. A origem da guerra foi OTAN. Foi a OTAN, falta um artigo. Foi a OTAN latindo às portas da Rússia. Não podemos errar em títulos, meus amigos. Foi a OTAN latindo às portas da Rússia. E não teve repercussão da fala do Papa, ninguém ficou indignado. Aí eu falei, não, vamos ver o que acontece hoje na mídia internacional. Primeira questão, a matéria do Lula é a mais lida no site da Time. Está lá, primeiro lugar. Pá! Saiu uma matéria no The Guardian, prestigioso jornal britânico. Matéria do Guardian, super correta. O que o Lula disse, a repercussão, sem uma vírgula, colocando a fala do Lula como algo importante de se refletir. Aí sai na Reuters, a matéria da Reuters, fazendo o mesmo tipo de cobertura. O ex-presidente Lula, importante líder mundial da esquerda, disse não sei o quê, tarará, tarará, falou mais isso, disse aquilo, e bingo! Apresentando as ideias de um estadista aos seus leitores. Estadista como o Papa Francisco. Né? Hoje, o Glenn escreve um artigo onde ele fala isso. O Lula pauta o debate para a esquerda europeia e americana a partir da sua entrevista na Time. Muita gente que estava numa posição otanista, convicta, e olha só, eu não sou putinista também, eu sou anti-guerra, sou pacifista. Eu não vou cair nessa armadilha. Né? Vou ter que ir com o PCO, viva Putin, viva Putin. Não vou fazer essa palhaçada, porque eu não sou bobo. E, ao mesmo tempo, não vou ficar batendo palma para a OTAN e para o Biden. E a posição do Lula e do Papa é essa. E a reflexão que foi colocada, com a coragem e a tranquilidade que o Lula colocou,
hoje está pautando, segundo Glenn, a esquerda americana e europeia, cujas posições foram sequestradas exatamente por esse comportamento, né? Esse comportamento capacho do jornalismo do mercado. Porque esse jornalismo do mercado, do establishment, da voz do dono, não é exclusividade do Brasil. Isso existe em outras partes. Esse jornalismo levou, por exemplo, à invasão do Iraque, né? Por supostamente ter armas nucleares. Na época, o Bush pai chamou os donos dos principais veículos de comunicação e falou assim: eles estavam cogitando cobrir essa coisa. Não há provas de que não tem as armas de destruição em massa. Ele chamou e falou assim: olha, se vocês querem provas, eu deixo de fazer a guerra e deixo o Saddam Hussein para lá e ele que tome conta do mundo. Os caras falaram: não, tudo bem, a gente não vai mais falar disso. Não falaram disso, invadiram o Iraque, a mídia foi sócia daquela destruição de um país e não tinha arma nenhuma. A função do jornalismo é tocar o alarme. Eu sempre digo isso aqui. Tem gente que fala: não, você está muito alarmista. O jornalismo tem que tocar alarme. O jornalismo não tem que ser sensacionalista. O jornalismo não tem que trabalhar com desinformação. Mas uma das funções do colunismo político, principalmente daqueles que escrevem editorial, emitem opiniões, é falar: ó, pode dar problema aqui. Do ponto de vista político, a mesma coisa. O Lula fez muito bem de aproveitar o espaço que tinha na Times para colocar isso. Eu acho, inclusive, que o Lula falou de um monte de outras coisas. E na hora que a jornalista selecionou, ela selecionou 40 e poucos % do texto para falar da questão da guerra. Foi edição, porque ela achou de forma correta que aquilo teria repercussão, como está tendo. Grande repercussão internacional. E aqui ele está sendo tratado como doido, como um cara que pirou, como um velhinho gagá, que agora os petistas estão preocupados com os desvairios do Lula. Vocês acreditam nisso? E vai ter aí metido intelectual repercutindo isso como verdade. É mentira. Eu converso com lideranças do PT dia e noite. Não escuto essas frases. Será que para mim eles mentem? Só a verdade só para os colunistas que nem a Eliane Cantanhede? Será que eles confiam mais nela do que nesse blogueiro? Será possível que para ela eles falam uma coisa, para mim falem outra? Então, assim, devagar com andor. A mídia vai fazer isso porque ela não quer que o Bolsonaro, boa parte da mídia não quer que o Bolsonaro se reeleja, mas quer que se eleja um Lula poodle, um Lulazinho, que fica: cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Joga! Vai lá, vai para o outro lado. Não querem como aquele cachorrinho pequenininho que tem gente que usa aí, faz ioiô. Qual o nome, Dri? Não é, poodle é da minha época. Tem aqueles pequenininhos agora que tem. Não vai ser isso. Não vai ser o Lula tigrão também. Vai ser o Lula de sempre. O Lula que tem posições ideológicas firmes e não corta a sua língua como no Torto Arado, não perde a língua que nem no Torto Arado, um excelente livro do Itamar, né? E não entrega a sua língua para ninguém. Tá certo. Agora negocia, conversa, recua.
tem que compor. Tá aí o Geraldo Alckmin de vice para mostrar. Oh, o Lula tá radical e bancou o Alckmin de vice. Que loucura é essa? Então, daqui para diante, vão tentar sequestrar a voz do Lula, vão tentar cortar a língua dele, vão tentar calar o Lula. E é importante que aqueles que não desejam um país vira-lata e submisso garantam a voz de um presidente autônomo. Que venha um presidente que fale com Biden do mesmo jeito que fala com o Evo, que não tenha medo, que não se ajoelhe, que não peça bênção. Nós precisamos de um presidente assim. Aliás, vou dizer mais. O mundo precisa de um presidente que tenha coragem de dizer o que pensa para o Biden, para o Zelensky, para os cambal. E o Lula acertou, fez um golaço, mas é isso. Vão tentar mudar a pauta, mas a gente não pode deixar que isso aconteça. Queridas e queridos e querides, era o que tínhamos para hoje aqui neste Fala Rovai. Beijas, beijos e beijes a todas, todos e todas.